Graça e paz a todos. Boa noite, meus irmãos. Pedi vocês, por gentileza, para ficar sob respeito de vocês, para a gente orar, começar a nossa aula de hoje, em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, te glorificamos pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar na tua casa, oportunidade essa de estar te adorando por meio da tua palavra, que o teu Espírito, Pai, possa, de certa forma, preencher todos os vazios do nosso coração. A tua palavra não volta vazia. Abre a nossa mente, abre o nosso coração à luz da tua palavra, para que essa aula possa, Pai, de certa forma, ser totalmente conduzida pelo Senhor. O Senhor pode falar com a gente, porque o Senhor tem autonomia. Aqui o Senhor não é convidado, aqui o Senhor é o dono da casa. Fale conosco, Pai, de forma especial, que a gente possa perceber tudo aquilo que o Senhor quer falar com a gente. Nos revele o teu Espírito por trás da letra, porque assim está escrito, que a tua palavra é espírito e vida, e que a vida da tua palavra alcance a nossa vida e transforme a nossa vida pelo poder da mesma, em nome de Jesus. O nosso desejo, Pai, é aprender para praticar, porque o que não muda a gente não é aquilo que a gente sabe, mas é aquilo que a gente pratica. Então, abre o nosso coração. É a oração que eu te faço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos lá, meus irmãos. Primeira página da nossa apostila sobre anjos. Vocês numeraram ela, a apostila? Sim. Eu também não numerei a minha, depois vocês numeram a de vocês também. Não, eu numerei a minha filha que Numerou? pra mim. Ah, que bom. Porque ela... Eu falei, bota aí que eu tô... Porque ela veio sem página. Aí depois vocês numeram. A prova a gente pega com vocês, quem tem marcando uma aula. Depois veio com a pastora uma aula para estudar essa semana ainda, que é a aula de vocês, está faltando. E a gente pega a prova de vocês também. Tá bom? Mas depois a gente vê com a pastora certinho na data. Tá? Aí essa semana, se for possível. Página 1. Deu outra prova? Não, é aquela ainda. Eu não entreguei, amor? Não, falta aqui, falta. Não. Falta. Pegar o resultado. Falta, acho que ele no finalidade vai entregar. Já entregou? Acho que acabou, não precisa. Já Todos entregaram? entregaram. Ah, então tá bom. É, Ah, então tá bom. só entregar o Então resultado. tá, vou entregar o resultado e a prova de vocês. Então tá bom, então. A Edneia entregou? Da Já. Edneia? Aham. Ah, então tá. Retiro o que eu disse. Página 1, gente, introdução. Página 1, introdução. Ó, nessa matéria aqui, vamos tratar de um assunto mais à frente, que é um assunto muito polêmico, tá? Mas eu vou passar para vocês aqui as 3 bases que as pessoas defendem. Eu vou passar a base que tem mais sustentação bíblica. É um pouquinho mais à frente, tá? Vamos lá, introdução. Sem dúvida, um dos seres mais extraordinários da Bíblia é os anjos. Deixa eu colocar algo aqui rapidinho. Ó. Opa, caiu meu celular. Parece que eu fiquei meio na vida. Ué. Os anjos aparecem no Antigo Testamento 139 vezes, tá? Aproximadamente, tá? Sempre quando a gente for colocar número, a gente precisa colocar aproximadamente, tá? Que é uma regrinha da hermenêutica. Já no Novo Testamento,
174 vezes aproximadamente também. Isso aqui vai divergir um pouco no número, não muito, tá? De uma tradução para outra, tá? Mas a tradução que aparece mais no Antigo Testamento é 139 vezes. E no Novo Testamento, 174 vezes. O que a gente olha aqui, dentro dessa margem aqui? Que automaticamente a gente criou uma ideia que anjo é assunto do Antigo Testamento. Mas não é. Ele aparece tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E por guisa de introdução nessa margem aqui, aparece mais vezes no Novo Testamento do que no Antigo Testamento. Tá? Qual é a nossa grande dificuldade nisso aqui hoje? É que a gente atribui ao diabo. Por que muitos anjos não aparecem para muitas pessoas hoje? Porque vai repreender um anjo, vai amarrar o anjo, vai dizer que é do diabo. Deixa eu consertar esse V aqui, que isso daqui ficou meio estranho. Então, o assunto anjo é um assunto tanto do Antigo Testamento como no Novo Testamento também. Vamos prosseguir a leitura aqui. E não tem como estudar os anjos apenas com base nas informações bíblicas. Muitos podem até discordar, porém o assunto é muito amplo. Estudaremos os anjos com as informações que a Bíblia nos dá, mas também usaremos alguns livros extra-bíblicos e pensamentos de filósofos e teólogos da Idade Média, tá? Ainda que a gente pegue alguma base, tá, gente? Uma base extra-bíblica, a nossa fonte é a Bíblia, sempre. Mas a gente pode pegar um pensamento, uma ideia, algo que alguém falou, um historiador, um pensador falou também em relação a esse assunto. Prossigamos aqui. Lembrando que este é o primeiro estudo sobre os anjos aqui, né? Dentro desta categoria teremos outros estudos sobre os anjos também. Nesse estudo teremos uma visão geral sobre o assunto. Quebra-gelo. Para a senhora missionária Lindalva, o que representa um anjo? Lembrando que a gente não adora anjos, tá? Fique bem fixado aqui. Assim, meu ver, o anjo é um ser que está para nos proteger, para nos guardar, né? É enviado por Deus para nos guardar daquilo que a gente não consegue nos defender, né? Sim, a senhora colocou um ponto importante. Esse é um ponto importante. Daquilo que a gente não consegue se defender. E isso é bom, mas depois eu pontuo. Você, Cristiana? Você falou por mim? Se saiu bem, Cristiana. Pastora Valéria. Cristiana falou por mim. Pastora Valéria. Sei não. Para você, Silvana, anjo. O anjo eu acho que representa a presença de Deus. Porque ele é enviado por Deus. Falou por mim. Então eu acho que ele representa. Vamos lá. Primeiro ponto, vou começar por ela. O anjo ele não representa a presença de Deus. Não. Mas ele não é enviado por Deus? Sim. O anjo, olha, quem representa a presença de Deus na nossa vida é o Espírito Santo. Tá? Os anjos é tipo um segurança particular que a gente tem. Ó, ficou chique. Vou pegar o que a senhora falou. Ataques que a gente sofre no mundo espiritual a gente não vê. Porque nós somos físicos, nós somos carnal, natural. Porém, eles estão ali para nos defender desses ataques que a gente vê e daqueles que a gente não vê. Só para a gente chegar aqui hoje, imagina quantos livramentos Deus deu por intermédio de anjos. O meu anjo então está trabalhando muito, pastor. Tá, né? Coitado dele. E detalhe, o interessante nisso tudo é que o que a Silvana falou é muito importante. Ele está sim para nos servir, tá? Quer ver? Abre em Hebreus. Hebreus 1,14.
Hebreus 1,14. Gente, se o anjo que o Deus enviou, se hoje não estivesse do nosso lado, o diabo tinha nos engolido vivo. Hebreus 1,14. Eu não abri não, estou olhando para você e não abri o texto. Hebreus 1,14. Acharam? Amém. Ó, diz assim, Hebreus 1,14. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Quem é que tem certeza da salvação? Levanta a mão. Ih, ó, começou uma guerra aqui agora. Peraí, vou perguntar de novo. Quem aqui tem certeza da salvação? Levanta a mão. Amém. Ter certeza isso aí, da salvação. Eu tô fazendo por onde? Cristiana, você precisa ter certeza da sua salvação. Sabe por quê? Em Romanos 8, olha o que diz. Aquele que antes nos conheceu, Deus, Jesus, Espírito Santo, antes nos conheceu, a estes predestinou, a estes chamou, que somos nós, chamou, antes nos conheceu, predestinou e nos chamou. Como ele sabia que a gente iria pecar, ele nos justificou por meio de Cristo, pela sua graça, e depois nos glorificou. O céu não é o seu destino, o céu é a sua origem. Vou repetir isso aqui de novo. O céu não é destino, o céu é nossa origem. Eu preciso ter certeza da salvação. Preciso. Por quê? Porque se eu não tivesse certeza da salvação, eu preciso olhar alguns pontos, né? E ver o porquê está causando essa dúvida. Porque nós precisamos ter certeza da salvação. Porque a gente está caminhando não por vista, a gente caminha por fé. Né? Mas a salvação, como está lá em Efésios 2, 8, a salvação, ela é pela fé, ela é pela graça, pela fé, e é um presente de Deus, que é um dom de Deus. No caso que o senhor perguntou se a gente tem a certeza da salvação, é a mesma coisa de a gente acreditar que o Senhor vai vir nos buscar, de Cristo vem nos buscar? Sim. É baseado nisso aí? Sim, o que acontece? A gente precisa ter certeza da nossa salvação, porque eu vou te falar claro, eu estou gravando aula. Nem o diabo te quer. Graças a Deus. Estou te falando. Estou te falando. Quer ver um texto que a gente vai ler? Quer ver? Deixa eu escrever aqui primeiro. Ó. É todos nós isso aqui, tá, gente? Vamos lá. Hebreu 14, ó. Os anjos. Só para pontuar aqui rapidinho. Os anjos estão para nos servir. Eu quero pegar um texto aqui agora em Apocalipse. Escreva aí. Vou pegar um texto aqui em Apocalipse. A gente vai chegar na escatologia também, tá, gente? Já escreveram? Não tem o que pegar, só Jesus. Vamos lá. Abre Apocalipse, por favor. Deixa eu achar aqui qual é o texto. Cara, eu marquei esse texto esses dias. Deixa eu
15. Ver se eu achei aqui. Apocalipse 13. Apocalipse 13. Esse que eu queria, Apocalipse 13. Apocalipse 13. Ó, deixa eu botar aqui também no quadro. Apocalipse 13. Versículo de número 8. Ó, Apocalipse 13, 8. Acharam? Amém. Olha o que diz. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Isso aqui é a grande tribulação, tá? Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto, desde quando? Desde o quê? Da fundação. Vamos ler de novo. Adoraram a todos que habitam sobre a terra, grande tribulação. Este cujos nomes não estão escritos, mas o quê? No livro da vida. Do Cordeiro. Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então veja bem, o nome dessas pessoas que estão adorando a besta não estão escritos no livro da vida. Porque Deus sabe quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. E automaticamente essas pessoas que estão aqui são as pessoas que não tiveram o nome escrito no livro da vida. Desde a fundação do mundo. Do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então o céu não é o nosso destino, o céu é a nossa origem. Você pertence ao céu. Amém. O seu pai é do céu, você pertence ao céu. Se você está aqui embaixo hoje, no térreo, por um propósito, mas você pertence à cobertura. Então, a salvação, nós precisamos ter certeza. Tá? Então, que essa dúvida seja quebrada hoje em nome de Jesus. Amém. Amém? Ó, deixa eu botar aqui na frente aqui. Alguém pode falar assim, mas professor, se eu tenho certeza da minha salvação, então eu posso abrir precedentes para poder pecar. Não. Se você pecar, você vai ficar para a grande tribulação. A trombeta vai tocar e você não vai subir e você vai ficar. Aonde você vai sofrer na grande tribulação e vai morrer na grande tribulação sofrendo para poder se aperfeiçoar e chegar até o céu. Porque você está marcado por Cristo. Vou repetir isso aqui. Você está marcado por Cristo. Então as pessoas que querem viver em pecado vão ficar na grande tribulação e vão sofrer horrores. Porque a Bíblia diz que a morte vai fugir deles. Vai ter pranto e ranger de dentes. Você já viu alguém sentir dor de ranger de dentes? É terrível. Então, isso não é precedente para você viver em pecado. Claro que não. Tá? Porque ninguém quer ficar para a grande tribulação, ninguém quer sofrer. Então nós temos certeza da nossa salvação, porque a gente faz por onde, não que a gente meça a salvação, mas a gente faz por onde, a gente não mente, a gente não rouba, não adultera, não se prostitui. Então nós precisamos ter certeza da salvação. Só vão adorar
Vamos ler mais outros textos aqui também. Apocalipse 21, 27, por favor. Apocalipse 21, 27. Apocalipse 21, versículo de número 27. Apocalipse 21, 27 diz assim: e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Agora Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao 15. Esse 11 ao 15, a epígrafe diz o juízo final. Deixa eu botar aqui. Eu botei aqui embaixo Apocalipse. Versículo 11 ao 15. Diz assim, Apocalipse 20, 11 ao 15. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Isso aqui é muito forte. E vi os mortos, grandes e pequenos. Essa expressão aqui, grandes e pequenos, são pessoas, dentro do grego aqui, são pessoas famosas e não famosas, pessoas importantes e não importantes, assim, a grosso modo, pessoas, celebridades e anônimos, tá? E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Tá? Então não é um livro só que vai se abrir. Abriram-se os livros. E abriu-se outro livro. Olha para cá. Você vê que essa expressão aqui, os livros, é plural. É mais de um. Ou é dois, ou é três, tá? Só que João faz questão de enfatizar que abriu-se outro livro, que é o da vida. Tá? Deixa eu falar com vocês aqui sobre rapidinho aqui. Esse livro da vida, que foi aberto depois desse, os livros, é o livro da posse da terra. Quando Adão peca, a terra passa a produzir espinhos e abrolhos. Porque a posse que Adão tinha da terra, ela foi pegada por Satanás. Porque por isso começou a produzir espinhos e abrolhos. Até Cristo vir, morrer na cruz e tomar de volta a posse da terra. Para tomar a posse da terra do livro, que é dos vivos, todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Tirados foram da glória de Deus. Jesus veio, morreu pelos nossos pecados, venceu a nossa morte, para nos dar o direito de vermos a vida dele, e pegou de volta a posse da terra, que é o livro da vida. Tá? Porque Deus tem tudo em seu controle. Outro ponto aqui, os livros que vão se abrir vão ser o livro do propósito e o livro que você escolheu viver. Como assim, professor? Eu vou te explicar. Deus traçou algo pra gente. Está lá em Salmo 139. Vamos ler? Deixa aberto o Apocalipse aí. Marca Apocalipse aí, deixa aberto. Vamos lá em Salmo 139. A gente volta para o Apocalipse de novo. Vamos até esquentar. Oh, glória. Vamos lá. Salmo de número 139. Amém? Ó, Salmo 139, deixa eu botar aqui também.
Olha o que diz o verso, o parágrafo de número 16 do Salmo de número 139. Olha o que diz, ó. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. O que Davi está dizendo? A minha história, o Senhor já escreveu no teu livro. Eu gostei da aleluia da Silvana. Porque Deus já escreveu a história de todos nós. Desculpa, talvez isso aqui possa te chocar. Mas aquele hino que diz que uma nova história Deus tem para mim. Né? Esse hino de nova história. Hã? Não tem nova história. Não tem. Por quê? Não, sabe por quê? Sabe por quê? Deus não trabalha com plano B. Tá entendendo? Eu escrevi essa história aqui para ensinar a Edinalva. Lindalva. Edinalva, misturei Edneia com Lindalva. Lindalva. Escrevi essa história aqui para ela. Ela não quer? Então eu vou escrever uma nova história aqui. Não, com Deus não tem essa. Deus já escreveu uma história pra gente. Tá? Davi está dizendo, ó, a minha história foi escrita no teu livro. E o que está acontecendo dia após dia, quando nenhuma delas ainda existia. Tem outro hino também de história, não tem? Tem. Escrita pelo dedo de Deus. Tem. Tô quase lembrando. Não lembro. Desculpa, alguém tem que falar, gente. É do Thales. Desculpa, Thales. Sabe aquele hino? Uma história nova, linda, escrita pelo dedo de Deus. Ele está dizendo na canção que você vai ter uma história nova, linda, escrita pelo dedo de Deus. Você já tem a história. E detalhe, esse livro que vai ser aberto é o livro da tua história. Da tua história, da nossa história, vai ser aberto lá em cima. E esses livros vão ser casados, um com o outro. O que Deus escreveu e o que você escolheu viver. Se não bater, gente, vai dar ruim. Agora, professor, e quem não lê a Bíblia? Aí que tá. Como é que vai ficar essas pessoas? Vai apanhar igual pandeiro na mão de crente noite de vigília. Tá? Por quê? Porque Deus escreveu a nossa história. Quer ver um exemplo simples aqui dentro dessa margem aqui, dentro dessa realidade? Abraão e Sara. Qual é a história que Deus tem para Abraão? É com Sara. Para vir Isaac. É o que já estava traçado. Deus falou assim, por intermédio de um anjo, diz para Abraão, ó, ano que vem, no tempo determinado, Sara vai estar grávida. É a história que já estava escrita para Abraão. Só que Abraão tentou dar uma ajudinha para Deus. E Deus não precisa da nossa ajuda. Quando Deus vai pedir o acerto de conta, quem Deus pede? Isaac ou Ismael? Mas Ismael já é nascido? Como é que Deus pede o único filho? Se Ismael já é nascido? Deus não tem culpa dos cambalaches que a gente arrumou lá no Egito. Que a gente arruma e fala assim, Deus resolve. Ele fala, quem vai resolver vai ser você. Então Deus só tem compromisso com aquilo que Ele me dá. Dentro daquilo que Ele escreveu para mim viver. Tá? Isso aqui é muito poderoso. Por quê? Se Abraão não tivesse descido para o Egito, Agar não teria entrado na história. Já reparou? Um bocado do problema que a gente traz para a igreja foi a nossa descida para o Egito. Já reparou? A descida para o Egito que trouxe Agar. Só que Deus vai pedir aquilo que Ele deu para Abraão. Tá? Então existe o quê? A história que Deus escreveu e a história que você está vivendo. Ou seja, eu posso até colocar isso aqui, ó. Tá duas coisas aqui, ó. Professor, e como é que fica essas pessoas que acham, que conhece, que está falando a
realidade da Bíblia e na verdade não está falando. Como é que fica essas pessoas? A sua pergunta é forte, hein? Vou te responder assim categoricamente, olha só. Vou até apagar aqui o visor. Repete a pergunta de novo. As pessoas que estão falando da Bíblia. Que acham que estão falando coisas da Bíblia e acham que estão falando a verdade. E está falando mentira. E não é isso. Quer ver? A pergunta é muito importante, por quê? Se vocês quiserem, eu vou abrir até alguns versículos aqui dentro da pergunta que a senhora falou. A Bíblia diz, em Apocalipse também, que existe o Evangelho eterno. Vou escrever ali para poder explicar direitinho. Eu botei aqui esse livro do propósito aqui. Eu vou responder a tua pergunta já no missionário. Eu coloquei esse livro do propósito aqui, mas vou colocar outras coisas aqui embaixo também. Pode escrever. Eu já vou explicar a resposta da senhora, dar a resposta para a senhora explicar isso aqui também. Eu posso até criar algo aqui rapidinho assim, ó. Não, depois eu crio aqui. Vou botar. Existe vários livros, tá? O Apocalipse já abriu seus livros. Existem vários livros que eu vou colocar aqui embaixo. Existe o livro do propósito, o livro da história, o livro da vida, o livro da lágrima, o livro do memorial. Tudo biblicamente falando. Vários livros. Vamos lá. Uma pergunta da senhora. A resposta. As pessoas que falam, de certa forma, errado, né? E achando que está falando certo. Isso é muito bom. Por quê? A Bíblia diz em Apocalipse que existe um evangelho eterno, tá? Por esse evangelho, a palavra de Deus chegar nas minhas mãos, porque primeiro tem um evangelho eterno na eternidade. Quando alguém prega e a palavra que ele pregou não bate com a Bíblia, dá um choque no mundo espiritual. Por quê? Ele está falando algo que a Bíblia não diz. E a Bíblia diz em Provérbios 30, versos 5 e 6, que nada acrescentes à sua palavra para que você não venha a ser achado mentiroso. Em Apocalipse também diz que ficarão de fora os mentirosos. Em 1 Coríntios 4, 6, diz que nada você deve acrescentar que está escrito. E a Bíblia também diz em Apocalipse que as pragas deste livro vão alcançar aqueles que falam, que acrescentam ou que tiram. Respondendo, existem muitas pessoas debaixo de praga, porque estão falando coisa que não existe biblicamente. Estão falando coisa que a Bíblia não dá respaldo e não dá base. Aí as pessoas padecem, achando que é o diabo, achando que alguma coisa está acontecendo. A pessoa ora, e a vida da pessoa não muda. Por quê? Porque ela está acrescentando. Eu não posso acrescentar e nem tirar. Foi por isso que eu me formei em hebraico e em grego, para poder pegar todo o texto em hebraico original e todo o texto grego do Novo Testamento, para melhor servir a igreja. E existe uma galera aí falando muita coisa que a Bíblia não diz. Aí a Bíblia diz que a praga, que está nesse livro, que são várias, né? Pegam a pessoa e a casa da pessoa, porque a pessoa não quer falar, né? Porque a pessoa não está falando a verdade. E detalhe, muitas das vezes o curso, né, é aberto, mas a pessoa não faz e também não deixa ninguém fazer, né? A igreja de mercado hoje, que a gente vê hoje a igreja de mercado, qual é a base dela? Não deixar ninguém estudar. Por quê? Quando você conhece a Bíblia, você se torna liberto. Está entendendo? Quando você conhece a Bíblia, você não consegue comprar essa caneta minha por R$1.000. Essa caneta aqui vai expulsar o demônio da casa de qualquer pessoa que entrar nessa caneta. Aí quando a pessoa não tem um conhecimento, a pessoa compra. Mas quando tem, não compra, porque o que expulsa o demônio não é a caneta, é o nome de Jesus. Amém? Ó, botei aqui, ó, livro do propósito de Deus para mim. Que livro é esse? Alguém pode responder? Eu vou começar por Cristiana. E deu muito. Silvana, por que livro do propósito? Porque esse livro que Deus escreveu quando nós ainda morávamos no céu, como o Senhor diz, né? Dentro dele, né? Isso, que Dentro a dele. nossa história foi criada antes mesmo de... Da gente encarnar, então a gente via o mundo, né? Sim, isso aqui é o livro do propósito, tá? Gente,
E esse livro do propósito é o que Deus traçou pra gente, tá? Eu vou falar aqui, gente, dos escolhidos, não vou nem falar dos chamados, tá? Porque a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Vou falar aqui só dos escolhidos, tá? Deus traçou algo para nós. E o interessante é que, eu sei que isso aqui pode ser até um pouco assim, meio duro, mas eu preciso falar, tá? Deus não perguntou se a gente queria. Quer ver? Deus perguntou para a senhora se ela queria ser missionária. Sua irmã? Deus perguntou à senhora se a senhora queria ser pastora? Te perguntou se você queria ser missionária. Quando a gente olha o livro do propósito de Deus aqui, a gente vê Jeremias. Jeremias nasceu, gente, num lar sacerdotal, sacerdote hereditário. Ele tinha que ser sacerdote, só que o propósito de Deus para Jeremias não era para ser sacerdote. Era para ser profeta. Quem venceu? Jeremias ou Deus? Tu acha que eu queria ser pastor? Gente, eu amo o que eu faço, tá? Amo o que eu faço. Amo o que eu faço. Mas não queria. Está aqui lá de prova. Não queria. Tá? Mas Deus não nos deu o direito de escolha. Quando ele olha para Jeremias, diz: Jeremias, antes da madre, antes do ventre, eu te conheci. E já tinha te dado, já tinha te dado as nações por profeta, Eu já havia traçado o propósito da vida de Jeremias. E o interessante é que tem gente lutando com aquilo que Deus tem para ele e para ela. E eu vou te pontuar isso aqui. Não adianta fugir, meu irmão. Não adianta. Eu fugi, daquele plano de prova. Eu trabalhava numa empresa que eu ganhava muito, daquele plano de prova. E Deus me lutando, me poder viver do altar, viver e tal. E eu lutando com Deus ali, lutando com Deus. Quantas noites que eu acordava cego? Alguém tinha que me levar para o banheiro. Porque eu acordava cego, lutando contra Deus, falando, do homem de dura servir. Gente, ninguém luta com Deus prevalece. Ninguém. Tá? Então, o que vai prevalecer é o que Deus traçou para a nossa vida. Aí, deixa eu pontuar isso aqui. Aí, vai entrar, eu sei que o Espírito Santo de Deus intercede por nós, Jesus também intercede por nós. O anjo vai entrar nessa linha para também, de certa forma, nos auxiliar para que a gente possa alcançar o propósito de Deus para a nossa vida. E Deus sabe como tratar. Tem algum chamado, Cristiana? Eu tenho. Alguém já falou alguma coisa tipo terra? E terra. Te digo, mulher. Pastora! Tem, Silvana? Alguém te disse alguma coisa assim, Silvana? Vai falar que eu tenho chamado para missionário. E você, missionária Lindalva? Professora, eu tive missionária sem eu nem falar nada. Não tem como fugir, gente. Não tem como fugir. E detalhe, o que eu vou dizer assim, a grosso modo. Vai acontecer. Vai acontecer. Tá? Eu me lembro que eu tive um sonho, né? Eu não sei se já contei, que eu já contei outra história. Eu tive um sonho, nesse sonho Deus mostrava eu pregando. Na época eu era muito gago. Quem conhece a minha história com a minha família sabe que eu era muito gago, a minha adolescência, muito gago. E eu me via pregando, e no centro espírita não podia ficar porque ninguém me queria ali. E desde então, né, nesse período de 12 anos de idade, que nasceu essa chama de pregar e tudo mais. Mas viver 100% para o altar eu não queria, mas Deus sempre traça um propósito e o que Ele traçou vai acontecer. Tá? Rapidinho, livro do propósito. Também existe o livro do memorial. E perto do meu ouvido. Livro do memorial. Deixa eu botar aqui Salmos. Deixa eu botar aqui na frente Salmos. Livro do memorial. Vou pegar o texto aqui. Já abra lá Isaías, por favor.
Escrevam aqui livro memorial, vou botar o texto aqui também, Isaías. Então não vou falar o capítulo e o versículo, senão vocês leem primeiro do que eu. Abre Isaías 38. Isaías 38. Vamos ler do 1 a seguir. Rapidinho, olha para mim, nós lermos. O que você entende sobre memorial? Vou deixar usar Cristiano, vou sinalizar. O que você entende sobre memorial? O que você entende? Livro de memorial. Professor, eu acho que é falando de memória, né? Sim. Você, Cristiano? Memória boa que eu não tenho. Tem sim. Tem sim. Em nome de Jesus, você vai ter em nome de Jesus. O que você entende sobre memorial? É livro do memorial. Porque quando se morre, coloca lá em memória. Você, Silvana? Mas eu acho que memorial antes foi o que eu falei, quando Deus nos formou. Então acho que essa memória que tivemos nessa época, eu vou falar época porque eu não sei direito o que falar, mas quando Deus nos formou, a nossa memória ficou guardada, eu acho. Boa resposta. Eu acho. Ó, rapidinho aqui. Acho que tu enrolou ele. Eu não sou explicar. Quando a gente olha o livro de crônicas, as crônicas, os livros de crônicas, o que são crônicas? São registros, tá? São memoriais que todo rei fazia em relação a umas circunstâncias que aconteceram. Exemplo, quando Mordecai ou Mardoqueu descobre a trama de 2 soldados na porta do rei e ele anuncia para o rei, isso ficou registrado. Ficou na memória. Ficou em memorial, uma crônica registrada, ficou memorial. Quando o rei decidiu honrar, o rei falou assim, ó, vai nas crônicas, no memorial, e pega e vê o que se foi feito para esse rapaz que me livrou. Ou seja, é um registro que o rei tem dentro do seu reino, nos seus arquivos. O céu também é assim. Porque primeiro acontece em cima, depois acontecer embaixo. Tudo que a gente faz está registrado. Tudo que a gente faz está registrado. Tanto bom quanto ruim. Pastor, mas não disse que os meus pecados foram jogados no mar do esquecimento? Foi, mas tem consequência. Mas teve pecado. Teve pecado. Não quer dizer que foi jogado no mar do esquecimento que não tem consequência. Tem consequência. Tá? Então o memorial está ali. Para que você que recebeu o seu pecado perdoado e foi lançado no mar do esquecimento, você não pode indagar. Senhor, por que eu estou passando por isso? Aí Deus, o memorial, pecado perdoado, pecado apagado. Mas o memorial tem que estar aqui porque você tem que sofrer a consequência. O que planta, colhe. Então esse memorial é tudo que você faz de bom e de ruim. E vou dizer algo aqui para vocês. Até a mente de vocês naquele dia vai ser violada. Misericórdia. Vamos lá, Isaías 38. Isaías 38.
Isaías 38. Ó, naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, lembra-te, ó, o memorial, ó. Ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Deixa eu pegar uma margem aqui, dentro dessa realidade aqui. Ele orou e mais o quê? Chorou muito. Orou e chorou muito. Aí olha o versículo 4. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Você observou que primeiro Deus vê a oração para depois ver as lágrimas, tá? Eu li do 1 até, vou botar até um 3 só, ó. Olha para mim aqui. Você vê que Ezequias, ele faz a alusão para um memorial, dizendo: lembra de como eu andei? Lembra de como eu fiz? Lembra de como eu procedi? Lembra como eu era? Lembra o que eu fazia? Como eu andava? E Deus preza por isso. Memorial. Quando a Bíblia diz, pelo intermédio de Cristo, não ajunteis tesouro na terra, ajunteis tesouro no céu, é depósito em Deus. Quando Paulo diz assim para os irmãos que ofertaram na vida dele, Paulo vai dizer assim, ó: eu hoje estou suprido, muito tenho, porque vocês ofertaram na minha vida. E isso vai acarretar para vocês conta no céu. Crédito no céu. Porque quando a gente faz para alguém, nós estamos pensando, nós estamos fazendo para homens, mas não, estamos fazendo para Deus, tá? Então esse memorial aqui é registrado de tudo aquilo que você fez, não só de ruim, mas de bom também. Você vai ver na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, você vai ver algumas vezes alguém dizendo assim: Senhor, se eu achei graças a teus olhos, faça isso. Se achei graça aos teus olhos, procede assim. E assim Deus fazia. Por quê? Por causa do memorial. A pergunta que não quer calar: você tem crédito no céu, gente? Amém. Se você precisar pegar um empréstimo agora no céu agora, por uma causa, você tem crédito no céu? Tá? Então o memorial é para isso. E eu estou, de certa forma, conduzindo vocês por um caminho que vocês podem usar isso em oração, gente. Isso não é afrontar Deus. É você orar: Senhor, a minha família está assim, né? Está assado. Lembra como é que eu fiz para a família dos outros, Senhor? Então faz pela minha também. Sabe? Isso é você memorial. Olha o que o Espírito de Deus acendeu no meu coração aqui agora. Memorial aqui, nessa oração que eu falei com vocês aqui, é vocês entrarem em juízo com Deus. O próprio Deus fala sobre isso. A gente continua no próximo vídeo.